Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo. Vamos falar da nossa série Top 10 para você ficar de olho no Cartola 2025. E chegou a vez dos laterais, posição extremamente importante, que hoje em dia temos laterais que são praticamente pontas. Temos laterais aí que são às vezes até artilheiro do seu time. Então vamos falar sobre isso, galera. Mas antes, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí que ajuda demais. Clica no sininho para receber notificações quando a gente soltar um vídeo novo. E vai lá nas redes sociais, @BlackNerdFC no Kawaii, no TikTok e também no Instagram. Lembrando que as nossas ligas já estão com as inscrições abertas para a temporada 2025. Aqui embaixo tem um link que vai te levar direto para o nosso grupo exclusivo de ligas. Vai lá, procura o Nilton ou pode me procurar lá para poder participar das nossas ligas para a temporada 2025. Liga anual, liga mata-mata, liga tiro curto, ligas mensais, todas com as inscrições abertas. E tem promoção. Quando você se inscrever em 3 ligas nossas, é só se inscrever em 3 ligas, você vai participar da nossa liga premiada bônus. Então você vai se inscrever em 3 ligas e jogar 4 ligas aí, uma totalmente na faixa, totalmente de graça, beleza? Então não perca tempo, vai embaixo aí no link que tá na descrição desse vídeo, procura o Nilton lá no nosso grupo exclusivo. E também seja membro, você que quer mitar no Cartola, você que quer arrebentar, quer dicas exclusivas, lives exclusivas para fazer comparação entre jogadores, né, cruzamento de scouts, tudo prontinho e mastigado para você. Vai aí embaixo aí, seja membro do nosso canal, ou então lá no nosso grupo mesmo, me procura para você poder ser sócio do nosso canal, que a gente vai ter um grupo só para sócios, tá? Com lives exclusivas, dicas exclusivas, tudo só para você, beleza? Então vai lá, ou seja membro aqui, ou me procura lá no nosso grupo, lá no privado, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro nosso vídeo, vamos falar dos laterais top 10, para você ficar de olho nessa temporada de 2025 de Cartola FC. Então, direto ao ponto, galera, vamos começar com o Claudinho. Quem lembra do Claudinho jogando no Criciúma temporada passada? Era uma das revelações do clube do Criciúma, um lateral extremamente ofensivo, né? Agora ele tá jogando no Vitória, ele já chegou muito bem aí no Vitória, sendo titular da equipe. Coloquei ele aqui em 10º lugar porque é um cara que pode render muito durante a temporada, tá? Ele já tem 6 jogos aí no estadual lá da Bahia, né? 535 minutos em campo, já marcou um gol e tem uma assistência, ou seja, são números interessantes pro lateral, tá? 1,5 finalização por jogo, então é um lateral que arrisca bastante, ele vai te entregar boas pontuações. Já segurou 4 SGs, e aqui tá um detalhe importante, quem sabe, vocês sabem que o Cartola aumentou a pontuação de desarmes, tá? Então ele tem aqui quase 2 desarmes por rodada. Se for com a pontuação atual, se ele continuar nessa média, ele vai fazer cerca de 2, 3 pontos aí toda a rodada, entregando pelo menos aí 2 desarmes, tá? Fora o SG que ainda pode acontecer, fora a assistência que ele já deu, fora gol que ele também já marcou. Então é um lateral com potencial altíssimo para essa temporada, fica de olho nele. A média de pontuação do Claudinho é de 7,62. Olha que média excelente. Então fica de olho aí, o primeiro jogo do Vitória fora de casa. É um jogo um pouco arriscado, mas os jogos em casa eu acho que tem um potencial bom pro Vitória. O Vitória joga contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, beleza? Claudinho é o nosso top 10. E em 9º lugar nós trouxemos ele, Anguilleri ou Angileri, sei lá, do Corinthians, um lateral que foi uma boa surpresa aí do Corinthians, né? Pelo menos esses 2 jogos aí, no jogo da semifinal contra o Santos e no jogo anterior, ele foi bem, cara. Ele só tem 2 jogos na temporada, mas eu vi com bons olhos aqui o Angileri, tá? Como aqui é o nosso vídeo é laterais, para você ficar de olho aqui, a gente não vai trazer também só os óbvios, né? Vamos trazer umas dicas aqui diferenciadas e o Angileri do Corinthians é uma delas, tá? Ele que já tem 2 jogos já com o Corinthians, né? 96 minutos jogados, não marcou gol ainda, mas já deu 2 assistências, então me parece um cara que tem um bom passe aí e costuma ser decisivo para os gols do Corinthians, aí em 2 jogos já demonstrou isso, né? Ainda não tem finalizações por jogo, segurou um SG, claro, os jogos dele são muito poucos, né? A média de desarme dele é boa, 1,5, ou seja, 1 desarme e meio por rodada. Como eu disse, os desarmes vão valer mais pontos no Cartola essa temporada. E a média de pontuação dele é 7,30, que é uma média muito boa. Claro, o número baixo de jogos ele eleva um pouquinho essa média, né? Mas é um lateral pra gente ficar de olho, principalmente nos jogos em casa na Arena Corinthians, tá? O Bahia vai ser o adversário do Corinthians na primeira rodada, e vai jogar fora de casa. E agora no top 8 vamos de Escobar, não é o Pablo Escobar, tá? É o Escobar do Santos, tá? Gonzalo Escobar do Santos aí, um lateral muito forte, um lateral que costuma ir bem nos desarmes, é um cara que tem até uma chegada no ataque, né? Mas eu vejo ele com potencial para desarmes aí, e quem sabe SG. Então, unindo SG e desarmes,
desarmes pode ser uma boa pontuação, pode te trazer uma boa pontuação no Cartola, tá? Ele é um cara que tem jogado bastante, já assumiu a titularidade da equipe do Santos, né? Tem 11 jogos já, 789 minutos em campo, não marcou gol ainda, mas já deu uma assistência, 0.7 finalizações por jogo, então finalização ele não é muito alta, é baixa, tá? Já conseguiu segurar 3 SGs na temporada, não é um número muito grande, mas é um número interessante. 2.9 desarmes por jogo, é um número elevadíssimo, são quase 3 desarmes por partida. Se você colocar na nova pontuação do Cartola, dá cerca de 4 pontos aí por rodada. Então é um cara que vai te entregar pontuações desarmando bastante. A média de pontuação dele é de 6.94, né? E o primeiro jogo do Santos é fora de casa contra o Vasco da Gama. Aqui é um jogo que dá pra você arriscar de repente aí, colocar o Escobar como lateral. O Vasco ataca muito pelo lado dele, é lateral direito, né? Então tem um potencial dele fazer bastante desarmes em cima do Lucas Piton. Vale a pena ficar de olho no Escobar da equipe do Santos, tá? E continuando, passamos para o 7º lugar, rapaziada, e nós vamos dessa vez com Enzo, acho que é Enzo Mancuso, Eros Mancuso, agora que eu lembrei o nome dele, Eros Mancuso do Fortaleza. Ele fez uma boa temporada de 2025, teve uma pontuação altíssima e continuou com uma boa pontuação aí nessa temporada, tá? Você pode ver aqui que ele já tem 4 jogos no campeonato. O problema do Fortaleza é realmente esse giro que o Vojvoda costuma fazer com os jogadores, né? Sempre trocando os laterais, trocando zaga, trocando meio campo, mas se ele for a campo, é um jogador com potencial bom, e principalmente nessa primeira rodada, tá? Vamos ver aqui como é que ele tá indo no estadual. Ele tem 4 jogos, 284 minutos, ainda não marcou gol, mas já deu uma assistência, tem 1.3 de finalizações por jogo, então é um cara que chega no ataque e arrisca pro gol, tem 2 SGs, ou seja, 50% de aproveitamento aí, a média de desarme é de 1 por partida, né? E a média de pontuação dele é 7.20. O primeiro jogo do Fortaleza é em casa contra um Fluminense que tá com uma média boa de gols agora, mas que não mostrou isso na temporada passada. Talvez nessa temporada o Fluminense continue nessa mesma pegada de tentar vencer os jogos aí por 1-0, principalmente fora de casa, atacar pouco, se defender bem. Então tem um potencial bom pro Fortaleza segurar esse SG em casa contra a equipe do Fluminense, tá? Então olho no Eros Mancuso, que tem um potencial bom pra Cartola, é o nosso 7º colocado. E agora em 6º lugar nós trouxemos ele, o William do Cruzeiro. Black, o William arrebentou na temporada passada, você vai colocar em 6º lugar, não é top 5, top 3? Meu amigo, eu acho que nessa temporada o William não será aí o nosso top 6, top 5 não. Eu acho que top 6 tá de bom tamanho. Depois da mudança de treinadores aí, ele caiu um pouquinho de produção, deixou de ser o cobrador de pênalti oficial do Cruzeiro. Ele era o cobrador antes, né? Agora ele deixou de ser esse cobrador oficial, passou aí pro Gabigol. A média dele aí caiu bastante também. Então, coloquei o William aqui em 6º lugar, muito pelos técnicos, tá? Muito pelo posicionamento dele nessa temporada, que não é mais tão ofensivo quanto já foi. Então, coloquei ele em 6º aqui, pelo fato do ano passado ele ter sido um dos melhores laterais do Brasil, tá? Desempenho dele em 2025, 8 jogos, 707 minutos aí em campo, não marcou nenhum gol, já deu uma assistência, que é muito bom. Finalizações, olha como caiu bastante, 0.6 por jogo, né? 1 SG segurou só apenas e 1,5 de desarmes aí. O desarme ainda continua muito bom, tá? 6.69 é a pontuação média dele. O Cruzeiro tem uma boa oportunidade aí jogando contra o Mirassol em casa na sua estreia, então é uma boa escolha o William ainda, tá? Ele tá com uma média boa de desarme e também já deu uma assistência. Só que o posicionamento dele já não é mais tão ofensivo quanto já foi no Cartola, mas eu acho que vale a pena. Tem chance de SG, chance de desarme e quem sabe até de dar uma assistência, porque não um golzinho aí, tá? Mas o William é o nosso 6º colocado para você ficar de olho no Cartola em 2025. E agora eu trouxe um lateral que poderia estar um pouquinho acima, tá? A temporada dele tá excelente. Muito bom jogador. Eu quero destacar bastante aqui o Enzo Dias do São Paulo. Ele é um cara que dominou essa lateral do São Paulo aí, né? Ele que já tem aí 11 jogos com a camisa do São Paulo, 838 minutos em campo, já marcou gol, já deu 2 assistências. A média de finalização dele é 0.6, é baixa, mas o aproveitamento é muito alto, né? Ele que já tem 3 SGs aí com a camisa do São Paulo, segurou aí 3 SGs, né? 2.6 de desarme por jogo, a média dele tá de 6.88, muito pelos SGs que perdeu. Mas aí é uma excelente aposta, principalmente para a primeira rodada, tá? O São Paulo joga em casa contra o Sport, tem um potencial de segurar esse SG, tem um potencial de, se ele mantiver essa média de desarmes aí, de ser altíssima, quase 2, 3 desarmes por rodada, isso aí vai te entregar pelo menos 4, 5 pontos aí facilmente, né? Os gols aí, ele já tem gol, ele já tem 2 assistências, ou seja, é um cara muito ativo dentro de campo, né? Então vale a pena sim o Enzo Dias, olho nele, principalmente na primeira rodada. Não tá caro, tá um lateral barato, muito bom para valorizar, então quero destacar bastante aqui o Enzo Dias, que para a primeira rodada pode ser uma escolha muito boa pro seu time, tá? Então o Enzo Dias fica aí no nosso top 5. E claro, não poderia faltar ele, né, meu povo? Olha ele aí, ó.
o monstro do Cartola, o lateral monstro do Cartola, Juninho Capixaba, tá aí no nosso top 10 aí, né, em quarto lugar, 11 jogos já tem na temporada. O cara é brabo demais, né, gente? Não dá pra negar. Juninho Capixaba é um cara que já está no meu time, deveria estar no seu. Uma dupla Juninho Capixaba e Enzo Dias seria excelente pra primeira rodada de Cartola, tá? Já fica a dica. 11 jogos, 838 minutos em campo, já tem um gol, já tem 3 assistências, 0.3 de finalização por jogo, 2 SGs conseguiu segurar. Esse está sendo o grande problema do Red Bull Bragantino, vem tomando muito gol, mas na parte ofensiva o Juninho entrega demais. A média de desarme continua muito alta, 2.1 desarmes por rodada, ou seja, vai te garantir pelo menos aí uns 3 pontinhos aí só com desarmes, e a média dele também sempre muito alta, 7.24 é a média do Juninho Capixaba. O jogo do Bragantino é em casa contra o Ceará na estreia, é um lateral que vale a pena porque ele é um bom e barato, ele tá custando 5 cartoletas e pra poder valorizar vale muito, mas muito a pena aí o Juninho Capixaba. Ele é o nosso top 4. E o nosso top 3, ele tá aí, Joaquim Piquerez. Eu fiquei na dúvida entre ele e o Guilherme Arana, tá? Mas eu vi os números do Arana estão muito abaixo. Apesar dele ter sido convocado para a seleção brasileira, os números não ajudam o Guilherme Arana nessa temporada. Deixei ele de fora do nosso top 10, tá? Mas coloquei o Joaquim Piquerez, mesmo ele estando aí machucado, tá? Ele só deve voltar, até o início do Brasileiro ele deve voltar. Mas, cara, é o lateral com maior pontuação, acho que da história do Campeonato Brasileiro, tá? Principalmente da história do Cartola. Ele teve uma rodada que ele fez mais de 30 pontos. Então, Juninho Capixaba é o nosso top 3 com muito merecimento. Ele nessa temporada tem apenas 8 jogos, 373 minutos, não marcou gol, mas já deu 2 assistências. Continua alta a média de finalizações dele, 1.2 por jogo. Também o número de SG é muito bom, 3 SGs em 8 jogos é um número bom. Desarmes também continua alto, quase 2 desarmes por jogo, e a média também sempre muito alta, 7.28 é a média. Então, o primeiro jogo do Palmeiras é em casa contra o Botafogo, então aqui a gente vai ter um clássico que rondou muito o ano passado, né? Foi um clássico muito visto, uma disputa de Campeonato Brasileiro entre as duas equipes, então devemos ter aí um jogo muito pegado e com possibilidade aí do Palmeiras até segurar um SG que o Botafogo não vem bem. Então, olho no Joaquim Piquerez, é meio que até chovendo molhado falar dele, mas, cara, tá jogando demais. Tem que ficar de olho no Piquerez sempre, porque é um cara que entrega muito boa pontuação pra Cartola, e ele é o nosso top 3. E agora sim, no nosso top 2 temos ele, o lateral da seleção brasileira, o Wesley do Flamengo, que inclusive marcou um gol ontem no Fla-Flu, na final do Campeonato Carioca, né? É um lateral que tá em ascensão, é um lateral que a galera da Europa já tá de olho nele, ele é um dos melhores laterais em atividades no Brasil, tá? Então, não poderia estar em outro lugar. Ainda é o nosso top 2, porque o nosso top 1 eu acho que tá um pouquinho à frente ainda pra Cartola, gente, pra Cartola, tá? O Wesley nessa temporada já tem 6 jogos, 585 minutos. No caso aqui ele deveria ter um gol, que ele marcou um gol ontem, mas como já tava tudo pronto aqui, eu não quis mexer mais nisso aqui. Ainda não deu nenhuma assistência, 0.8 de finalizações por jogo, tem 5 SGs em 6 jogos, ou seja, cerca de 90% de aproveitamento. A gente vai pegar muito SG com essa equipe do Flamengo, que tá jogando demais. A média de desarme dele que é absurda, 2.3 desarmes por jogo, sempre muito alta, é um cara que é muito aguerrido. A média geral dele tá de 7.23, também muito alta, e o Flamengo vai pegar o Internacional logo de cara no Campeonato Brasileiro, ou seja, é um jogo que vai exigir demais do Wesley, e com essa média de desarmes ele pode chegar até mais de 3 desarmes aí nessa partida. Então é um lateral que dá pra gente ficar de olho sim nessa primeira rodada. O problema é que ele tá um pouquinho caro, então pra valorizar vai ser bem difícil, ainda corre risco de tomar gol, mas a gente tem que ficar de olho no Wesley, que tá voando no Campeonato Brasileiro e é o nosso top 2. E agora chegando no nosso top 1, meu povo, você sabia que ele tinha que estar aqui, né? Bernabei, grande destaque do ano passado, o lateral tava voando ano passado e continua na boa fase no Internacional. Inter que vem muito bem, venceu o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, né? Logo aí no primeiro jogo, fora de casa, segurando o SG. Ele que já tem nessa temporada 9 jogos com a camisa do Internacional, 881 minutos, já marcou gol nessa temporada, já deu 2 assistências nessa temporada, tá com uma média de baixa de finalização, mas isso aqui deve aumentar durante a temporada. A média de SG também é muito alta, 6 SGs em 9 jogos, cerca de 70, 80% de aproveitamento. Média de desarme também muito boa, 1.7 desarme por jogo. A média geral tá em 6.97, mas deve subir. E o Flamengo joga contra o Inter joga contra o Flamengo fora de casa. É um jogo complicado, eu apostaria nele em jogos mais em casa, mas fora de casa ele tava fazendo muito boas pontuações no Campeonato Brasileiro. Então o único problema que eu vejo é o preço dele, que tá muito caro pelo destaque que ele teve ano passado. Então eu gosto do Bernabei, acho que tem um potencial
espetacular para essa temporada. É, na minha opinião, o lateral pra gente ficar de olho quase todas as rodadas, porque em casa e fora de casa ele costuma ir muito bem, marca gol, dá assistência, finaliza pra caramba, desarma bastante, e o Inter vem segurando muito esses Gs. Então, na minha opinião, Bernabé é o top 1 lateral dessa temporada de 2025. Vamos ficar de olho nele e escalar ele em várias rodadas aí que vai valer a pena, beleza? Então é isso aí, galera. Prontinho aqui o nosso top 10 de laterais pra você ficar de olho no Cartola FC. Deixa nos comentários se você concorda, discorda, esqueci algum nome, deveria ter trocado posição de algum aqui, a gente bate um papo sobre isso. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo, segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC no Kawaii, no TikTok e no Instagram. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós e tchau!